Olá, meu nome é Paula Saikoski, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos aprender esse lindo cestinho para Páscoa, perfeito para tu colocar todos os teus ovinhos, chocolates e guloseimas. Para a nossa aula de hoje, iremos utilizar os fios de juta da Juta Castanhal, iremos usar o fio Tapajós Color na cor natural, na cor verde água, e o fio Kumaru na cor laranja. Também vamos utilizar uma agulha de crochê 4 mm, agulha de tapeçaria, marcador de ponto e tesoura. Também vamos usar para os arremates cola de silicone líquida. Para começar o meu cestinho, iremos fazer um anel mágico. E eu vou te ensinar um truque para não precisar ficar colocando marcador de ponto em todas as carreiras da tua peça. Então, o truque é, tu vai deixar um fio um pouquinho maior para fazer o teu anel mágico, do tamanho que tu acha que vai ficar a tua peça ou a base dela. Vamos fazer o anel mágico. E deixe esse fio maiorzinho. Vamos começar com 7 pontos no anel mágico. Vamos fechar o anel mágico. E agora o truque para eu não precisar ficar colocando marcador. Esse fio que eu deixei maior, eu vou passar por cima aqui do fio que tá vindo do meu novelo. Passo ele aqui por cima. E agora eu vou fazer aqui o meu ponto, o meu primeiro ponto. Primeiro aumento. Essa carreira é só de aumentos. E ó, tu vai ver que o fio, deixa eu tirar aqui, ele vai estar saindo do meu primeiro ponto. Então, se eu perder ele, é só eu achar o fio que ele vai estar sempre mostrando meu primeiro ponto. É só fazer isso antes de fazer o ponto, passar ele por cima do fio que tá vindo do novelo. Então, essa carreira são só aumentos, ou seja, 2 pontos para cada ponto de base. Aqui, cheguei no meu último ponto, sei que é o último porque, ó, o próximo ele tá com um fiozinho aqui, então eu sei que ele é o primeiro ponto da carreira. Para começar a próxima carreira, eu passo ele por cima aqui do fio que tá vindo do novelo. Aqui, seguro ele e faço o ponto. E ó, ele vai continuar de novo saindo de cima do ponto que tá do primeiro ponto da carreira. Carreira 3 é um ponto sozinho e um aumento. Terminei a minha carreira com meus 21 pontos. Sei que eu cheguei no final porque o próximo ponto, ó, tá saindo o fio aqui em cima dele. Então, eu já sei que esse ponto aqui é o início da minha carreira. Novamente, passo ele por cima do fio que tá vindo do novelo. Na próxima carreira, são 2 pontos e um aumento. Eu gosto de fazer aumentos intercalados, então, no início da carreira eu faço um ponto e já faço o aumento. Agora eu sigo os 2 pontos. Cheguei no fim da carreira, tenho 28 pontos. Como eu fiz aumentos intercalados, eu não vou terminar aqui a carreira com um aumento, como normalmente termina. Terminei com um ponto sozinho. Deixa eu explicar rapidamente qual é a lógica dos aumentos intercalados.
O objetivo é para a tua peça ficar mais redondinha, não ficar com tantas quinas. Aqui ainda não dá para ver super bem, que ela vai ficando mais redonda. É para os aumentos não ficarem um em cima do outro, que se tu parar para ver, o aumento normal ele sempre cai em cima do segundo ponto do aumento da carreira anterior. Assim a gente quebra isso para ficar mais redonda a tua peça. E os aumentos intercalados a gente faz só nas carreiras que tem números pares, ou seja, são 2 pontos e um aumento. A gente faz de novo na carreira com 4 pontos, com 6 pontos, faz metade da quantidade de pontos no início. Nessa carreira, como são 2 pontos e um aumento, eu fiz só um ponto aqui no início. Na carreira que forem 4 pontos e um aumento, eu vou fazer só 2 pontos e um aumento. Aí no resto eu sigo com a quantidade normal. E eu vou terminar a carreira com os pontos restantes que faltaram do início. Ou seja, aqui eu comecei só com um ponto, eu vou terminar com um ponto aqui no final. Então vamos seguindo. A próxima carreira, ó, pego, passo o fio por cima aqui do fio que tá vindo do novelo. Próxima carreira são 3 pontos e um aumento. Vou terminar ela com 35 pontos. Cheguei aqui no fim da carreira de número 5, tenho 35 pontos. Vou começar a próxima carreira. Lembrando, ó, sempre passa o fio por cima do fio que tá vindo do novelo antes de começar. Essa carreira são 4 pontos e um aumento. Então, se eu tô fazendo os pontos intercalados, aumentos intercalados, faço 2 pontos no início e já faço um aumento. Então, eu sigo com os 4 pontos de um aumento. Assim, aqui no final, eu vou terminar com 2 pontos sozinhos, ao invés de terminar com um aumento. Cheguei aqui no final da minha carreira. Como eu falei, eu terminei com 2 pontos baixos sozinhos, ao invés de terminar com aumento, como é nas carreiras de número ímpar. Fiquei com 42 pontos nessa carreira. Vou começar a próxima, passo o fio aqui por cima do que está vindo no novelo. E na carreira seguinte, vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. É a nossa última carreira de aumentos. Cheguei aqui no final da minha carreira, tenho 49 pontos. Essa foi a minha última carreira de aumentos. Nós vamos começar a subir as paredes do cestinho agora. Se tu quiser um cestinho maior, é só fazer mais carreiras de aumento. Agora aqui, a próxima carreira. Vocês conseguem ver que todos os pontos têm 2 alcinhas aqui em cima, mas se eu virar ele aqui, vocês também podem ver que ele tem uma terceira alcinha aqui atrás, né? Agora eu não vou mais usar aqui o fio, eu posso cortar ele para ele não ficar aparecendo na lateral do nosso cesto. Nós vamos utilizar nessa carreira, não vai ter nenhum aumento. A gente vai fazer pontos baixos pegando aqui, ó, na terceira alcinha do ponto. Então, nós ainda teremos 49 pontos, mas aqui pegando só na alcinha de trás, na terceira alça do ponto. Algumas alcinhas vão ser um pouco mais difíceis de pegar que outras. Mas é normal, tá? Essa é a carreira mais complicadinha da peça.
Se tu precisar, pode pegar uma agulha mais fina só para soltar a alcinha aqui. Terminei aqui a minha carreira, os meus 49 pontos baixos pegando na alcinha de trás. Como vocês podem ver, fica esse efeito bem bonito, esse acabamento bem legal para a gente começar a subir as paredinhas do cesto. Eu coloquei aqui um marcador nas perninhas do primeiro ponto baixo, só para eu não perder ele, tá? Agora eu vou fazer mais uma carreira de 49 pontos baixos, pegando nas duas alcinhas aqui de cima do ponto. Cheguei aqui no final, fiz 49 pontos. Essa aqui é a minha carreira de número 9. A carreira 10 até a carreira 15, elas vão ser iguais. Como é que vai ser? Eu vou fazer um ponto, uma corrente, pulo um ponto de base e faço um ponto baixo no próximo. Uma corrente, pulo um ponto baixo no próximo. Corrente, pula, ponto baixo. E vai ser assim até a carreira de número 15. Para vocês terem certeza que tá certinho, nas próximas carreiras ele vai ficar intercalado, onde tu fez a corrente vai ter um ponto baixo em cima, onde tem o ponto baixo vai ter uma corrente em cima. Terminei aqui a carreira 10, só para vocês verem que eu falei que vai ficar intercalado. Esse aqui é o primeiro ponto da carreira 10, o primeiro ponto da carreira 11 ele vai ser uma corrente, então eu vou pular aqui o ponto de base, onde tem a corrente vou pegar e vou fazer um ponto baixo nesse espaço. Faço uma corrente, pulo esse ponto baixo, no espaço de corrente faço um ponto baixo. Só para vocês verem aqui que ele vai ficar intercalado, não vai mais ter ponto baixo em cima de ponto baixo. E assim eu vou fazer até a minha carreira 15. Cheguei aqui no final da carreira de número 15. Esse aqui é o último ponto de base. Eu faço a minha última corrente referente a ele. E eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo espaço de corrente. Um ponto baixíssimo. E eu vou cortar o meu fio. O arremate desse aqui a gente faz na próxima carreira, que vai ser com o fio colorido, a gente esconde ele. No outro cestinho, eu fiz aqui a próxima carreira e o acabamento com o fio verde. Nesse aqui, eu vou usar o fio Kumaru laranja. O fio Kumaru ele é um pouquinho mais fino, então eu vou usar ele duplo. Eu pego as duas pontas do novelo e uso ele junto assim. Eu vou pegar bem aqui em cima de onde eu fiz o ponto baixíssimo, faço uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou ficar com 49 pontos baixos. E já vou escondendo a ponta dos fios aqui atrás. Cheguei aqui no final, eu quero fazer uma carreira de acabamento com pontos baixíssimos, mas eu preciso fazer um acabamento invisível aqui antes. O que eu vou fazer então? Pegar o fio que está vindo do novelo, vou dar 5 voltas aqui ao redor da minha peça. Quatro, 5, deixar uma sobrinha só por segurança e corto o fio. Pego esse fio, trago
toda aqui para fora. Pego a minha agulha de tapeçaria. Como que é o acabamento invisível? Esse primeiro ponto aqui que eu fiz contando com ponto baixo, ele não tem essas duas alcinhas de cima que os outros pontos têm. Então eu vou simular elas, também vai aproveitar e diminuir esse degrau que fica aqui entre as carreiras. Entro aqui no primeiro ponto que tiver as duas alcinhas, levo o fio lá para trás, todo ele. Ó, já tenho a primeira alcinha. Para fazer a segunda, vocês conseguem ver que o meu fio está saindo aqui de dentro das duas alcinhas do último ponto que eu fiz. Eu entro bem aqui no meio, levo a minha agulha lá para trás e puxo todo o meu fio. Ó, agora vocês podem ver que o primeiro ponto aqui, ele tem as duas alcinhas, que nem todos os outros pontos. Agora, para fazer os pontos baixíssimos, pego a minha agulha de novo, pego esse fio grande que eu deixei, e é só fazer a carreira de pontos baixíssimos normalmente. Cheguei no final da carreira de pontos baixíssimos, vou fazer mais um acabamento invisível. Puxo todo o fio para fora, pego a minha agulha de tapeçaria, que entro no primeiro ponto baixíssimo, embaixo das duas alcinhas. Levo ele lá para cima e entro aqui no último ponto baixíssimo e levo lá para trás. Assim eu finalizo a minha carreira de pontos baixíssimos. Vou pegar o restante do fio, vou esconder aqui atrás, dentro dos pontos baixos. E posso cortar ele. Agora, a base do meu cesto está toda pronta. Eu vou fazer a alça. Iremos fazer a alça desse cesto com o fio Tapajós na cor verde água. A alça é opcional, tá? Se não tiver interesse, não precisa fazer. Nós vamos deixar um fio um pouquinho grande aqui, para a gente poder prender no cesto depois. E vamos fazer 35 correntes. Fiz as 35 correntes, vou cortar o fio deixando uma sobra para eu poder prender ele no cesto. Prendo aqui bem. E aqui eu posso prender no cesto um pedacinho de cada lado. Cuidado para a alça não ficar torcida, tenta deixar ela retinha antes de prender. Aqui onde é o início das carreiras eu vou deixar para o lado. Cuido para minha alça ficar retinha. E vou prender aqui do outro lado. Tentar deixar o mais parelho possível com o outro que eu já prendi.
Agora é só passar essas sobrinhas aqui por dentro dos pontos. Se vocês quiserem, é sempre bom colocar um pinguinho de cola quando terminar de passar essas sobrinhas ali pelos pontos. Para a cenoura, iremos começar com o fio Kumaru laranja, só um fio dele, não vamos usar duplo agora. Vamos fazer 13 correntes. Eu vou usar uma agulha de crochê 13,5. Vou fazer um ponto alto duplo na quinta corrente. Como é o ponto alto duplo, eu laço o fio 2 vezes na minha agulha. Conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5 na quinta corrente. Entro, pego o fio, ó, eu fiquei com 4 alças na minha agulha. Vou tirando de 2 em 2. Faço mais um ponto alto duplo na próxima corrente. Vou fazer 2 pontos altos normais nas próximas 2 correntes, um para cada uma. Três meio ponto alto. Um ponto baixo. Já temos metade da nossa cenoura. E na última corrente aqui, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos. Um deles pegando só nessa alcinha de cima. Aí eu viro e pegando na outra alça, só na outra alça, faço mais um ponto baixíssimo. Assim eu consigo virar o meu trabalho. Faço um ponto baixo, 3 meio ponto alto. Dois pontos altos. E 2 pontos altos duplos. Agora eu faço 2 correntes e eu vou fazer um ponto baixíssimo na quarta corrente que a gente deixou aqui lá no início. Ó, já temos a base da nossa cenoura. Agora eu corto o fio, deixando só um pedacinho para eu arrematar. Vou fazer o arremate dessas duas pontas e já volto. Agora, para a parte verdinha de cima da cenoura, eu vou cortar um pedaço do fio verde, aqui no máximo 15 centímetros. Com a minha agulha aqui de tapeçaria, eu vou dividir ele tem 4 fios. Ó, eu vou tirar 2 para cada lado e dividir ele, que nem se faz com meadas de bordar. Agora, eu pego aqui, dobro ele no meio. E vou prender aqui na parte de cima da minha cenoura.
Eu gosto de colocar 5 a 6 pedacinhos de fio, então tu vai precisar de 2 a 3 tiras do fio verde divididas em 2. Que eu pego, desfio bem todos os fiozinhos. Seguro aqui e eu vou cortar ele, assim, deixando meio pontiagudo aqui. Ó. E a minha cenourinha já está pronta. Eu vou colar ela aqui na frente do meu cestinho com a cola silicone. Centraliza bem aqui se tiver colocado alça para não ficar torto. Passa bastante cola aqui na cenoura. Eu colo ela aqui, seguro um pouquinho para ela prender bem, para não soltar. E agora já está pronto o meu cestinho para a Páscoa. Fica bem bonito, ótimo para vender, para dar de presente, as lembrancinhas de Páscoa. Super prático e fácil de fazer. Muito obrigada por terem assistido a videoaula. Fiquem de olho que logo teremos mais aulas bem legais.